É sobre o fim do mundo? É sobre o mundo viking? Não totalmente. São conflitos, decisões, tragédias e resultados que têm habitado o nosso mundo penal e processo penal. E quem conta? 2 integrantes dessa angústia diária. Olá, você assiste e escuta agora o podcast Processo Penal Ragnarok, o seu podcast do fim dos tempos. Meu nome é André Guache, estou mais uma vez aqui com Américo BD. Saudações. Hoje eu não vou dar saudações alvinegras, não, porque hoje eu vou ser zoado, né, BD? Cara, eu digo que pode pedir uma música dobrada no Fantástico. São 6 jogos seguidos, né? Toma vergonha, rapaz, de ganhar o jogo. Nós ganhamos o primeiro jogo, rapaz. E conversa. O que vale é a disputa entre Flamengo e Botafogo. Nós ganhamos a primeira, vocês ganharam a segunda. Ponto, nós estamos empatados em 2022. Foi o ano do recomeço do fogão. Cara, o Paysandu conseguiu perder os 2 jogos do quadrangular final. Nós temos que aprender com Fortaleza, né? Não é possível. Igual ano passado, era líder e na hora de classificar para subir, esse vexame. Mas enfim. Pois é. Ainda há 1% de chance. Quando tivesse 1%, eu acredito. A esperança é a última que morre. Ó, eu tô aqui hoje divulgando um trabalho que fiz parte, fui convidado com muito carinho aí pelo professor Américo BD, pelo Guilherme Madeira e pelo ministro Schietti. Justiça Criminal na ótica dos juízes brasileiros. É uma reunião aqui, se eu não me engano, de 30, foram 30 artigos, né, BD? Isso, 31. 31 artigos só de juízes, né? Trazendo aí uma visão da magistratura acerca da justiça criminal em diversos temas, né? Eu, por exemplo, contribuí aqui com um artigo sobre estándares probatório na execução penal. A gente até falou, nós já fizemos um podcast sobre estándares probatório e eu fiz uma abordagem mais para execução penal, mas tem muita gente boa aqui. Muita gente que já escreve, outras pessoas que estão escrevendo há menos tempo, né? Mas assim, a visão é muito bacana. Conheço vários aqui, o Grécio, a Graciela, a Débora, que eu conheço pela internet aí, Luiz Eduardo Faquete, Carlos Eduardo Lemos, Alexandre Abraão, Marcela Santana Lobo, tem muita gente boa aí. Vale a pena, né, comprar o livro para quem quiser ter um pouquinho da visão da magistratura sobre a justiça criminal. Vou tentar deixar ele em pé aqui. Eu deixei encostado ali, de repente dá mais certo. Só queria falar que o projeto realmente foi o mérito do ministro Schietti e do Madeira, e eu acabei entrando, graças a Deus, junto. E a ideia é toda de permitir que a magistratura se exponha também, dê as suas opiniões sobre as vicissitudes e eventuais acertos do nosso sistema. E se vocês perceberem, é o volume 1, né? Graças a Deus, se Deus quiser, ano que vem sai o volume 2. Espero ser convidado para os próximos. Se Deus quiser. A ideia é essa, a ideia é continuamente tentar divulgar a produção da magistratura. Isso é bacana. Não sei se o BD vai lembrar disso, mas eu me recordo quando o BD foi meu professor no curso de formação aqui da magistratura do Tribunal de Espírito Santo, que uma das coisas que ele falou foi: olha, os juízes precisam escrever mais, os juízes precisam se expor mais. Porque se você colocar estatisticamente, eu talvez não tenha um número aqui, mas a advocacia, o Ministério Público, né, autores que são membros da advocacia e são membros do Ministério Público escrevem muito, né, acabam trazendo, e aí naturalmente que você, por mais isento que você seja, você às vezes traz a vivência da sua prática para a academia, o que eu acho que é absolutamente natural. E que a magistratura escrevia pouco. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando me convidaram para fazer parte desse livro. Espero que tenha muitas edições, porque a gente precisa mesmo dessa visão, né? Acho que é uma visão importante, né? Dentro da jurisdição criminal. Exato, a ideia não foi, evidentemente, obviamente, que não era nem discriminar, nem criar nenhum empecilho em relação aos demais, mas justamente prestigiar e dar voz a algo que está um pouco esquecido, porque como a gente tem tanta coisa... Se você olhar, você vai ver que dentro dessa coletânea aqui tem muitos pensamentos que são antagônicos. Totalmente. Eu falo assim, são distintos. Você vai ter correntes diferentes. Correntes diferentes, eu vi... o professor Marcelo Semer ali, que eu sigo, sei quem é, tem divergências doutrinárias
com que até eu mesmo escrevo. Eu acho absolutamente natural e bom e saudável que a gente faça isso no mesmo livro. Isso é muito bom. Pronto, a ideia era justamente ter juízes e juízas Sim. do Brasil inteiro, de norte a sul, estaduais, federais, com militar também, com toda a diversidade que é a magistratura. Essa é uma virtude da magistratura, né? Porque a sociedade é plural, a magistratura tem que ser plural. Ela tem que realmente refletir diversidades com respeito à diferença, mas tentar, evidentemente, prestar jurisdição criminal da melhor forma. Então a ideia foi essa, e estou muito feliz com esse primeiro volume, agradecendo a todos que estão aqui, já contando com o André e com os 31 que já publicaram e com os que vão somar no próximo volume, no volume 2. Madeira e ministro Rogério Schietti, tá gravado. Convite ele que fez, agora vocês vão ter que manter a palavra dele. Tá tudo certo. Aí, tá galera. Tudo certo. Lembrando, pessoal, lá no YouTube, podcast, Processo Penal Ragnarok, sigam o canal, acionem aquele sininho, né, que é o alerta para que vocês sejam notificados todas as vezes que a gente publicar um vídeo novo, né? Curta, compartilha. A gente também tá não só no YouTube, a gente tá em áudio e vídeo, mas no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast. Nós estamos também em áudio, né? E todo mundo aí tem seguido essas plataformas, e a gente convida vocês, para aqueles que gostarem, né? Curtir, compartilhar, passar essa informação para a gente, porque é sempre a nossa intenção aqui. Quanto mais democratizar a informação, melhor. Nossas redes sociais, mais uma vez, _André, Américo BD Júnior, tanto no Instagram quanto no Twitter. Siga-nos. Eu hoje também abri aquela caixinha bacana de perguntas, embora tenha sempre uma galera que gosta de me sacanear. Por exemplo, hoje já me perguntaram se era muito difícil torcer pro Botafogo. E aí, mas é isso aí, faz parte. Algumas das perguntas que foram... Tá na Série C aí. Não, a pergunta foi como não morrer torcendo para o Botafogo. Falei, só bebendo, né? Faz parte. Mas tem muita pergunta interessante aqui. Falaram sobre print de WhatsApp, né? A gente vai entrar hoje talvez em provas em espécie, para a gente poder conversar algumas coisas sobre... como é que faz a ata notarial, qual a validade da ata notarial, quebra da cadeia de custódia, tudo isso a gente vai tentar falar hoje, né? Porque acho que a gente vai mais umas 2 gravações de podcast. Na última... Provas, né? Oi? Com o tema provas, que é um tema... Sim. Coração do processo, né? Um tema central. A gente veio falando no último podcast, a gente falou sobre os sistemas, né? Falamos do sistema do livre convencimento motivado e viemos falar sobre as exceções que foram dentro do nosso processo penal, aquelas exceções sobre as provas tarifadas, né? Que era no caso de estado de pessoas, exame de corpo de delito lá, questão da confissão, deixam vestígios, confissão, falamos inclusive sobre a certidão de óbito e a certidão de óbito falsa, o entendimento do Supremo com relação à inexistência da decisão. Enfim, se eu não me engano foi isso, né, BD? A gente tem um tempo que a gente gravou, acho que foi essa aí a última, o que a gente falou por último. E aí, seguindo o nosso roteirinho aqui, a gente iria falar sobre as fases do procedimento probatório. São 4 fases, né, BD? Proposição, admissão, produção e valoração. São todas fases absolutamente importantes. A proposição, nós temos no momento ali ordinário e extraordinário, e esses momentos ali vão influenciar a próxima fase, né? E é importante ver que aqui há várias distinções relevantes que tem que ter muito cuidado do processo civil para o processo penal em matéria probatória. Um dos exemplos é essa questão da proposição, né? Em que momento você pode propor? Por exemplo, a nossa regra é que documentos podem ser juntados a qualquer momento. Essa é a regra do código, com exceções. Por exemplo, no júri precisa estar com pelo menos 3 dias de antecedência. Então, esta questão da proposição, ela varia de acordo com o meio de prova, realmente. Mas a regra no processo penal, pela relevância e importância dos temas discutidos, é que não haja uma preclusão rígida
quanto a possibilidade a gente de tem aquela divisão doutrinária muito mais por conta dos manuais de processo penal, né? Então eu acabo decorando ali a proposição, momento ordinário. Qual que é o momento ordinário de produção de prova? Para o Ministério Público é com o oferecimento da denúncia. Para a defesa, com a apresentação de resposta à acusação. De forma extraordinária, pode ser juntado documentos em qualquer fase do processo, porque não existe preclusão, a não ser em situações específicas para a juntada de provas, para a requisição de provas, para a solicitação de provas. Agora, a prova testemunhal, sim, né? Se não tiver acompanhado e aquela diferença, não basta só propor a prova testemunhal, tem que indicar qual é a testemunha que você quer ouvir. Seja para o MP na denúncia, seja para a defesa. Esse rol é uma questão importante. Sim, até porque ele preclui. Exato. Por isso inclusive tem uma questão específica relativa à possibilidade ou não de substituição. Teve uma alteração até recente com relação à possibilidade ou não. Eu, por exemplo, admito a substituição até com uma certa tranquilidade, né? Uma testemunha que não foi encontrada, desapareceu e solicita uma substituição, eu não ofereço muita resistência, não sei como é que você... Eu não vejo problemas, a dificuldade é se adiar a audiência, né? Aí, às vezes, isso pode gerar... O que eu penso assim, tirando as situações em que você enxergue uma tentativa de procrastinar o processo indevidamente, se vier uma boa razão para a substituição da testemunha, porque toda vez que há o pedido de produção de prova oral, sobretudo fora das situações normais, eu peço para que justifique qual o porquê que você quer ouvir essa testemunha. Exato. Então é uma testemunha de conduta, que o pessoal do processo penal conhece bem, né? Que nem testemunha né? Testemunha para falar o que viu, presenciou. Sim. Mas a gente eu prefiro chamar de canonização, né? Nem conduta. Logo para dizer o cara é santo, não sabe nem porque tá ali. Tem uns que vão lá Então, tem sentido. E ao invés de ajudar, atrapalham, né? Sim, claro, com certeza. Sempre tem. Pois bem, então proposição, admissão. Admissão significa o quê? A hora que o juiz defere a produção da prova. Também a gente divide em ordinário e extraordinário. Ordinário é aquela que o juiz poderia indeferir, por exemplo, quando não tem pertinência com o processo. E aquelas que o juiz compreende, seria o extraordinário, que são desnecessárias ao convencimento. Então, por exemplo, uma testemunha de conduta, eu já indeferi a sua produção. Eu só tenho mais cuidado de fazer isso no júri, porque às vezes no júri ele quer fazer uma prova um pouco mais da pessoa do réu, mas ordinariamente eu sempre fiz, olha, eu não posso valorar a conduta social do cidadão, né? E não serão essas testemunhas que vão garantir que isso não ocorra. Então, eu garanto a você que eu não vou valorar a conduta negativa se não houver uma informação concreta no processo. Se houver, eu vou fundamentar isso. Uma vez nós falamos sobre isso, falei que o STJ tem uma jurisprudência já bem pacífica, que apesar de ser, digamos assim, não todo mundo concorda com ela, mas é uma jurisprudência pacífica de que múltiplas reincidências podem ser valorados na reincidência, nos antecedentes, na personalidade e na conduta social, o que é questionável do ponto de vista técnico, mas é aceito na jurisprudência já com certa tranquilidade. Não é bis em ida porque cada uma está sendo valorada separadamente, então eu não estou valorando duas vezes a mesma, né? Eu só tenho dificuldade de personalidade e conduta social. Eu acho que isso é muito direito mesmo. Penal do autor e pouco direito penal do fato. Eu tenho muita... Agora, sobre essa questão da admissibilidade, duas questões importantes. Uma parte da doutrina hoje defende até a criação de um incidente probatório específico para essa fase da admissibilidade, no caso de provas irrepetíveis, antecipadas no próprio inquérito, como uma forma até de garantir o contraditório mais efetivo no inquérito. É uma questão bem interessante e eu gosto muito desse tema, um debate interessante, no caso da prova emprestada de interceptação telefônica, porque a Constituição fala que é só para fins penais, mas o Supremo admite que se use, por exemplo, em probidade administrativa, processo administrativo disciplinar. E o argumento que se utiliza é, olha, a Constituição quando falou que é para fins penais é a propositura e a admissão. Essa aqui não tem exceção, a propositura e a admissão é para penal. Agora, uma vez produzida, você pode compartilhar com outros. Essa que seria a grande diferença. A professora Ada
Pellegrini entendia que você não pode conseguir por meio indireto o que você não pode conseguir diretamente. Como você não pode diretamente interceptar para o Cível, tu não poderia usar como prova emprestada. Mas a posição da professora Ada foi minoritária na jurisprudência, utilizando essas fases, esse raciocínio. Olha, o que a Constituição colocou foi a propositura e a admissão tem que ser para penal. Não há dúvida. Agora, uma vez admitida, não há mais o que preservar. Já está... o que for encontrado ali que tiver relevância pode ser compartilhado dos limites da lei. Lembrei de uma história engraçada. Eu tive que explicar isso para um cidadão uma vez no interior. Quando eu falo que no interior a gente tem muita história, não sei se já contei isso aqui. E, em resumo, o cidadão foi lá, bateu na minha porta de noite, coisas do interior. E, enfim, conversa vai, conversa vem. No final das contas, eu queria entender o que ele estava me procurando ali, 8 horas da noite. Ele estava desconfiado que estava sendo traído e queria que eu interceptasse o telefone da esposa. Complexo. Aí eu falei assim, bom, a minha saída foi técnica. Eu disse, olha, infelizmente, a gente só pode fazer isso para questões criminais, né? Jamais para questões de direito de família. Ó. Não é possível. Mas... coisas que acontecem na magistratura do interior. Eu lembrei desse fato aqui agora, mas é isso. De repente, né, se ele tivesse buscado uma prova emprestada, né, BD? Poderia fazer motivo prova, penal, né? Poderia ter um motivo penal, aí que é complicado. Mas vamos lá. Proposição, admissão, produção, né, sem ser redundante, é a fase de produção, antes que você vai ouvir as testemunhas, vai requisitar os documentos, vai realizar a prova oral e no final a valoração, que é justamente o momento em que o juiz vai fazer a valoração da prova. Na própria sentença, nós tivemos né? na própria sentença, aquela discussão, quem é o destinatário da prova? É aquele que vai valorar a prova, o destinatário é o processo, o destinatário são os tribunais superiores, que alguns ainda defendem essa possibilidade, que nem acho equivocado, né? A gente, 90 e tantos % dos processos criminais não acabam em juiz de primeiro grau. Sim, não importa a fundamentação que tenha. Isso é importante para deixar claro isso, né? Que aquela concepção que o objetivo da prova é a captura psíquica do juiz é uma corrente, mas não me parece a melhor corrente, porque não é só para aquele julgador. Né? Por isso que o Jodida fala é prova sem convicção. Agora, que está traduzido em português. Saiu agora pela Juspódio, né? Para mostrar que não é mais um aspecto subjetivo da prova. Não é captura psíquica porque seria subjetiva. É uma ideia racionalista, uma ideia objetiva de que a prova possa, de fato, trazer a melhor solução, não para mim, não para você, mas de algum modo que senão, como ele cita uma decisão do Tribunal Espanhol do livro muito interessante, senão não poderia falar que uma decisão está errada, porque eu estava convencido com ela no primeiro grau, e o tribunal, então a reforma era só uma questão de opinião, e não se deve trabalhar dessa forma, em matéria fática, pelo menos, né? Que em matéria do direito, o Ferraioli, por exemplo, defende que a verdade do direito é opinativa, né? Então é bem, bem complicado. Ok, ônus da prova, pelo meu roteiro aqui, BD, que seria, assim, num conceito raso, né, uma incumbência ou da acusação ou da defesa em provar determinado fato, né, e aqui a gente pode trabalhar qual é a incumbência da acusação e da defesa. Esse é um tema posições clássicas, que eu acho muito interessante, porque, veja bem, para chegar à resposta do que eu quero falar, só tem um detalhe que eu acho importante antes da prova. Porque assim, o 156 fala que o ônus da prova é de quem alega, que aparentemente seria igual ao processo civil. Só que o Supremo é pacífico e o ônus da prova é toda a acusação. Quem acusa é que tem que provar. E o raciocínio é simples. Em Roma, na antiguidade, era possível o chamado non licet, que é não julgo. Eu não sei o que aconteceu, como eu não sei o que aconteceu, eu não vou julgar. Para o juiz moderno não há possibilidade de non licet. Você não pode dizer não julgo. Você vai ter que dizer quem vai vencer a causa. Então a criação de ônus da prova foi feita justamente para dizer, olha, como o juiz não pode dizer non licet, e como ele não sabe, perceba, isso é muito importante, toda vez que um juiz julga com ônus da prova, porque ele não sabe o que aconteceu. Sim.
Que como e princípio, aí quem alega tem que trazer a prova para convencer o juiz. como o princípio é comunhão das provas, não importa quem trouxe, né? Tem que... O problema é que no penal tem um indúbio pro réu. Como no penal tem um indúbio pro réu, a ideia de que o ônus da prova é quem alega é mitigada pelo indúbio pro réu, que é uma consequência da presunção de inocência. Por isso que a defesa joga pelo empate. Por isso que o ônus da prova é da acusação. A defesa basta levantar uma dúvida razoável. Se ela levantar que foi um ET que praticou um crime, não é razoável, complica. Mas se ela levantar uma dúvida razoável, ela joga pelo empate. Ela não tem que provar, não é ônus dela provar. Por isso que eu sou da corrente que defende que o ônus é todo da acusação, inclusive de excludentes. Está na dúvida se tem ou não tem legítima defesa. Vai absolver. A dúvida sobre a excludente é ônus da acusação. Durante muito tempo, e hoje ainda, a gente vê justamente a diferenciação que se faz. Ainda a doutrina clássica e a jurisprudência é bem pacífica nesse sentido. De que cabe à acusação o ônus da comprovação, né, da tipicidade, da autoria, enfim, dos elementos constitutivos do crime. E se a defesa alega uma excludente de licitude, ela trai para si o ônus de comprovar aquela excludente. Então, se ela alega, por exemplo, essa é a posição clássica. Sim. Se ela alega, por exemplo, que agiu em legítima defesa, ela tem que comprovar que agiu em legítima defesa. O fato é que isso fica um tanto quanto confuso justamente pelo que o BD está falando. E eu ainda... eu não acho simples de se compreender. De que como nós temos, né, o indúbio pro réu, né, ou seja, na dúvida, a decisão deve ser favorável ao réu, não caberia a ele comprovar a legítima defesa. Caberia a ele trazer uma dúvida razoável sobre a existência ou não da legítima defesa. Mas daí também a dizer que o Ministério Público tem que comprovar que o réu não agiu em legítima defesa, eu acredito que tem uma questão meio complexa nesse sentido também. Porque senão toda alegação de uma excludente de licitude vai fazer com que o Ministério Público tenha que produzir uma prova negativa. Então, se não é muito simples você explicar dizendo que, mesmo assim, eu, por exemplo, toda vez que eu me deparo com isso, toda vez que se alega isso no processo, e eu já falei isso aqui mais de uma vez, fui juiz de júri muitos anos, faço júri até hoje, e a grande alegação dos acusados de homicídio é muito comum a alegação de que se agiu em legítima defesa. Eu também não acho que ela pode ser uma alegação vazia. Esse é o ponto que eu queria chegar, da gente tentar trazer um feeling aqui. Como é que a gente vai enxergar isso na prática? Porque até eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Não, eu tenho, mas eu parto da premissa que realmente é ônus do MP. Porque olha só, pra eu provar que o fato é antijurídico, eu tenho que provar que não foi legítima defesa. Esse que é o problema. Quer dizer, quando tu fala assim, mas foi a defesa que alegou a dificuldade financeira, por exemplo, nos crimes tributários. Na federal isso é muito comum, essa alegação. Não, a questão aí foi dificuldade financeira. Mas o MP então tem que provar que houve condições, que realmente existiu, que tinha. Eu penso que não é uma prova negativa. Nesse caso você vai ter que provar que algo existiu. Vou trazer uma dúvida que para mim se mistura com isso. Uhum. Crime de roubo. Sim. Praticado com arma de fogo. Certo. O cidadão corre e joga a arma de fogo no rio. Sumiu. Nós temos imagens que o cidadão estava com a arma de fogo. O réu alega que a arma de fogo era imprestável. Que ela não... Ou que era de brinquedo. Ou que era de brinquedo ou que era imprestável. Certo. E aí? A gente vai obrigar o MP a comprovar que a arma prestava? Porque, vamos lá, hoje não é mais uma causa de aumento. Né? Hoje, inclusive, é uma qualificadora do roubo. Um emprego de arma de fogo. Que nós tínhamos antigamente no 157 para o segundo, eu acho, o emprego de arma como sendo uma causa de aumento. Hoje ele seria uma qualificadora. E aí? Porque a gente sempre pensa na legítima defesa. E nesse caso, o réu jogou a arma fora. Então eu obrigo o MP a trazer essa prova de qualquer jeito para os autos?
Essa não é a posição também dos tribunais superiores. Entendi. Vamos lá. Primeira questão importante da tua pergunta. Até o debate que o Supremo resolveu, que havia correntes, se a prova testemunhal era suficiente para provar essa situação. Sim. Porque para muitos você teria que ter a arma mesmo. E é a posição que eu tenho. Se você tem filmagem, é a polícia que vai atrás de onde está a arma. Você tem que ter arma. Não é que eu não possa usar o argumento da prova testemunhal. Mas quando você discute a questão... Mas você reparou que é a mesma coisa? Se a defesa alega que a arma não presta, pela posição clássica, ela tem que provar que a arma não presta. Sim, mas para mim o MP tem que provar o Ministério Público que tem a arma e que a arma funcionava. Que essa é a discussão sobre o exame de eficiência da arma. Porque se você tem uma arma que não atira, que não tem potencialidade lesiva, é diferente de estar desmuniciada. Um dos 10 axiomas de Ferraioli, inclusive. É diferente de estar desmuniciada. Mas se a arma não funciona, você não tem uma arma, você tem um pedaço de metal na mão. Perfeito. Então você precisa, de fato, encontrar e fazer a perícia. Você tem que encontrar. Quer dizer, você vai dizer assim, mas você está dificultando o trabalho da polícia. Eu não estou dificultando o trabalho da polícia. Eu estou dizendo o seguinte, o roubo está... Para mim é suficiente a testemunha e a filmagem para caracterizar a violência. Não estou falando da caracterização do roubo. O roubo ok. Da comprovação da qualificadora. A qualificadora exige... Antigamente causa de aumento. Existe uma best evidence. Existe uma evidência melhor. Você precisa, de fato, ter a prova para mim, você precisa ter a prova você tem que achar arma. Você tem que achar arma. É claro... Vamos chegar a esse tema que é super interessante. E homicídio, eu preciso achar o cadáver, né, o caso do Bruno, etc. Não, a jurisprudência é pacífica e o próprio 167 garante isso. O 167 fala que prova testemunhal, se desaparecido os vestígios, pode suprir a falta do exame de corpo de delito. Se o vestígio ou se o objeto do crime foi desapareceu, inclusive intencionalmente pelo réu. Pois é, o problema é que... Eu tenho uma dificuldade, beleza? A grande dificuldade desse caso... Eu acho que a gente pode interpretar... Porque o caso da legítima defesa, eu tenho uma compreensão de que basta que ele levante uma dúvida razoável. Agora, dúvida razoável é também uma expressão vaga. Né? Sim, é a grande crítica. Claro. Né? Quando a gente fala de standard probatório, a gente vai falar assim, basta que ele traga uma questão para além da dúvida razoável. Tem um julgamento do Gilmar Mendes que ele cita essa expressão, e daí eu fico assim, tudo bem, e o que significa isso? Sim. É o livro do Larry Laudan, toda a discussão da doutrina americana, que eles próprios não conseguem definir com precisão. Quando a gente fala de ônus da prova, a gente sempre dá o assunto homicídio e legítima defesa, porque fica muito claro a previsão do código, inclusive após a reforma de 2008, né? Eu me lembro quando eu estudei isso, eu estudei pelo livro do Andrei Borges, que ele explicou isso muito bem. Só, olha, não é necessário que ele comprove a legítima defesa, mas sim traga aos autos dúvida razoável para da ocorrência ou não da legítima defesa, fazendo com que o Ministério Público prove que não houve legítima defesa. E na prática do júri é o que acontece. O MP acaba entrando na seara probatória, no ônus probatório, e demonstra, ou pelo menos quando se convence disso, de que não houve legítima defesa. Por quê? Porque não tinha os requisitos da legítima defesa. Exemplo, né? Nós estamos falando aqui em hipótese. Mas no caso da arma eu tenho uma dificuldade, porque aí você vai ter uma situação. Eu tenho uma dificuldade, não que todos os casos deveriam ser reconhecidos como... Você quer dizer que o ordinário de arma é que a arma funciona. O ordinário não é arma... não é o cara assaltar. Não é o cara assaltar com arma de brinquedo, não é o cara... É justamente isso. E aí eu vou evidentemente, reproduzindo o entendimento dos tribunais superiores. Olha, o ordinário se presume, o extraordinário se prova. Qual que é a função de uma arma de fogo? Ela funcionar, ela atirar, ela ofender a integridade física de alguém. Se você pratica um crime com essa arma e você, por sua própria conduta, esconde, dá um fim nela, né, inutiliza essa prova, você está agindo com um comportamento contraditório. Se você quer alegar que aquele artefato não funciona, você deveria trazer ele aos autos para você, toma aqui. E aí o Estado faz a perícia. É diferente, e eu já vi, me lembro quando a gente trabalha com isso, é diferente que existe um julgado do STJ nesse sentido também, não vou lembrar números aqui agora, que depois eu olharia.
que diz o seguinte, olha, a arma foi apreendida, mas ela foi furtada da corporação. Aí, entendeu a diferença? Claro. Por que não apresentou o Claro. laudo? Por uma ineficiência estatal. Não foi por uma ação da defesa. Eu entendo então, a diferença. esse réu com uma arma de fogo. E aí você tem a prova testemunhal, que confirma. Né? É óbvio que a gente vai ter que trabalhar sempre o caso concreto. Não era uma arma de fogo. Era. Inclusive, me ameaçou, disse que iria me atingir se eu não entregasse o celular, se eu não entregasse o meu carro, não entregasse minha moto. Sei lá, hoje em dia é a coisa mais fácil do mundo. Temos uma filmagem com um cidadão apontando uma arma de fogo. Entendi. E você consegue identificar naquela filmagem que era uma arma de fogo. Porque às vezes, se você... né, Entendi. O que eu acho, André, só para deixar claro, e eu vou reformular uma parte do que eu expliquei, que eu acho que eu expliquei errado mesmo. Minha própria posição. Interessante isso. Para mim, continua sendo o ônus da acusação. Eu não tenho dúvida que é ônus da acusação. A nossa discussão é agora, uma prova testemunhal supre o ônus da acusação? Entendi. Talvez. Entendeu? Eu acho que assim a gente enquadra melhor a questão. Para mim, o ônus continua sendo do MP. Eu concordo com a defesa alegou... Eu concordo com que o ônus seja do Ministério Público. Eu não discordei disso de maneira nenhuma. Tanto é que eu falei, olha... Eu citei que me recordei da posição do Andrei Borges, porque me marcou na época que eu estava estudando. Mas eu trouxe um problemático. Aí, nesse caso, a nossa discussão é, na verdade, a prova testemunhal do 68, ou outra do 67, prova, né? Outra prova. Ela atende o estándar? Essa é a discussão. Agora, de fato, você vai me dizer assim, uma testemunha de olhar para a arma, ela sabe se ela funciona ou não? Ela tem condições de Exato. De quem era testemunha, se fosse uma criança, se fosse uma pessoa leiga. Sim. E aí eu ia trazer outra coisa. E se ele tivesse atirou para cima? Pô? Aí já é prova que ela funciona. Né? Até porque tá testando isso. O nosso exame de eficiência normalmente é essa profundidade tecnológica. Sim. Entendeu? Mas aí eu te pergunto, tá, e se esse réu for o segundo roubo dele, o primeiro foi com arma de brinquedo? Já tem uma presunção para ele que ele usa arma de brinquedo? Já criou uma dúvida razoável? Complicado, sim. E aí? Então, por isso que eu acho que a casuística ela precisa ser bem tratada nisso aí. Mas aí é von Litz, cara, não tem jeito, não existe dois crimes idênticos. Nós vamos ter que ver em cada caso todas as circunstâncias e verificar se ali você tinha. Eu acho que continuo achando que o ônus é da acusação, mas eu não inviabilizo. Eu não inviabilizo. A gente não divergiu, eu só trouxe uma questão do seguinte. Eu tenho uma preocupação de falar assim, olha, a arma sumiu, o MP tem que dar conta da arma. Peraí. Podemos suprir de outra maneira? Porque é uma problemática constante. Sim. O cidadão pratica o crime de roubos e se desfaz da arma. Isso é corriqueiro, não é? Eu vou lembrar ou roubo ou latrocínio. Aí latrocínio também... Aí prova que a arma funcionou mesmo, né? Porque... Sim. Senão não aconteceria o resultado. Eu vou lembrar de uma citação da Marcela Nardelli, que tem no livro dela, de júri, de um autor espanhol, que diz: no amor e no direito, nunca diga nunca, nem sempre. Então, assim, de fato, não dá pra gente fechar a questão. Tem que ver as circunstâncias de que esse debate ocorre, mas também não é o debate de ônus da prova. Aqui é o debate de standard probatório. E valoração. É isso que a gente precisa deixar claro. É isso. Porque até eu também trouxe... você falou que se equivocou, não, mas... Na verdade, eu trouxe eu fiz um levantamento que não era propriamente de ônus, era basicamente de valoração. De valoração. Isso, aqui é um bom tema. Se é possível ou não valorar. Eu acho que sim. Sim. Não de uma forma... não é banalizada, né? De uma forma assim, não, uma testemunha falou que viu um troço preto na mão dele, beleza. Não. Vamos lá, também não é assim. Mas eu acho possível, acho perfeitamente possível, ainda mais câmera. Sim. Câmera você consegue aproximar, verificar. Se o cara alegar que não prestava. O meu problema é o cara alegar que não prestava. Era uma arma de fogo, mas não prestava. Aí, eu tenho um limite nisso aqui. Então não presta, você, por favor, traz ela aqui pra mim. Eu joguei no Rio. Aí eu tenho uma presunção, e prova indiciária é prova, de que o artefato, a arma de fogo, ele é utilizado pra ofender a integridade física de pessoas. Sim. Não me acusem aqui de ser... Você tem um bom argumento também. Ou não, mas... Sim, porque ele jogou fora a arma, né? Como você colocou assim. Não é que ele seja obrigado a apresentar, mas se ele sabe que é de brinquedo, por que ele não... Se ele faz uma alegação dessa, ele deveria trazer a juízo.
Ah, mas ele não tem como saber, não, meu amigo. Aí... É um bom debate. Pois é. Tirem suas conclusões, ouvintes. Não, mas o grande lance é isso. Eu sempre falo aqui em direito, cara, e mais do que nunca a gente tem que trabalhar mais com as perguntas do que com as respostas, ainda mais em matéria probatória. Porque 100% de certeza não se tem nunca. Essa é a grande... o cara confessou, mas ele pode ter sido ameaçado, as provas, o juiz... Por isso que o sistema é a ausência de dúvida razoável, até por a questão religiosa, né? Que é aquela passagem da Bíblia que os americanos usavam muito com peso, que você julgar, você será julgado. Então, assim, o juiz nunca tem 100% de certeza, ele não tem a dúvida razoável, porque o nosso salto epistêmico é muito grande. Uma testemunha falou, tá? Uma testemunha falou o que aconteceu, isso 10 testemunhas falaram que a Terra tem formato de pizza, isso não significa que a Terra tem formato de pizza. Então esse é o nosso problema, o nosso salto que a gente dá nas nossas fundamentações em matéria probatória. Quer dizer, pois é, e as pessoas acham que quantidade também Sim, qualidade, né? É probatória. Não, eu trouxe 6 testemunhas e ele trouxe só uma. Então é 5 contra 1. É 6 contra 1 dá 5 favorável ao outro. Sim, exato. Não é assim que você avalia. Não, essa aqui assistiu o fato, essas aqui ouviram dizer, já mudou tudo. Já mudou tudo. Essa aqui tem um peso muito maior que as outras. Mas saibamos que hoje a jurisprudência majoritária ainda é de que a defesa atrai para si o ônus, ainda fala ônus. Se olhar a jurisprudência do STJ, do STF, é nesse sentido, de comprovar excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, excludente de tipicidade. É da defesa a comprovação de circunstâncias atenuantes, minorantes e privilegiadoras. Essa é a posição clássica, a posição que prevalece hoje. Sim. A gente está criticando ela. Né? Que é do CPP, né? O CPP fala que o ônus da prova é de quem alega, está no 156. Só que é o problema de compatibilizar isso com o indúbio pro réu e matéria fática. O 156 foi alterado, né? Sim. Em 2008, não foi? A alteração última dele? Foi alterado, inclusive admitindo poderes instrutórios do juiz em fase de inquérito, que é complicado. Não fala isso não, BD. Tá lá no 156. Tá lá não fala isso não, que a galera da seita do sistema acusatório vai em cima de você. Cara, tá lá, só tô falando que tá no 156. Eu mesmo tenho restrições, já publiquei a gente artigo. escreveu um artigo dizendo que defendemos isso e ponto. No inquérito não. Exato. Tô só brincando. Exato. Porque toda vez que eu falo alguma coisa disso aí no Twitter, o povo fala assim, ih, doutor, o senhor... É de uma seita, né? Seita só lembre, é isso. Mas lembre que a polícia pode fazer requerimento, aí já não é mais atuação de ofício. O MP pode fazer, evidentemente, e para mim a vítima. A vítima tem poderes... Esse é o ponto que a gente... que no processo penal é mal regulamentado. Muito mal. Então, quando a gente escreveu aquele artigo que foi publicado no livro do empresário do Banco dos Réus, uma das críticas que eu fiz foi essa. Não existe assistente de acusação no inquérito policial. O assistente de acusação ele só é admitido após o início da ação penal. E aí como que você vai permitir que apenas o Ministério Público, ou que seja a autoridade policial, na fase pré-processual, sem que a defesa possa, né, sem que a vítima possa participar, eles como sendo aqueles que darão a última palavra em questão probatória, em questão cautelar, e aí? A defesa também tem que ter investigação defensiva. É o que eu acho. Sim, claro. De fato, essa parte de investigação é uma parte que o Brasil precisa aperfeiçoar bastante. A súmula vinculante 14 foi um avanço, mas nós precisamos aperfeiçoar, porque ao invés de ficar discutindo, e muito tempo se discutiu no Brasil, quem pode investigar, se o MP, se só a polícia, a pergunta correta não é essa. A pergunta correta para mim é quais direitos o investigado tem num processo penal democrático. A gente tem que definir justamente, não importa se é a polícia que está investigando, se é um particular, se é o MP, o que ele precisa observar para que esse procedimento seja um procedimento válido do ponto de vista constitucional, que respeite direitos. É só esse é o ponto de equilíbrio. Mas respeite direitos, não só do investigado, também da vítima, da sociedade, de todo o interesse de esclarecimento do fato. Sobre o ônus da prova ainda, dois assuntos que vieram à tona essa semana. Um deles não veio à tona essa semana, mas acho importante a gente falar sobre a interpretação da súmula 455 do STJ e o 366 do Código de Processo Penal. Eu vou citar a súmula. A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso de tempo.
aquela discussão é o seguinte, o 366, para quem não se recorda, ocorre quando o cidadão é citado por edital, não comparece, não constitui advogado. Então o juiz suspende o processo e o prazo prescricional, determina, aí o artigo é claro, determina a produção antecipada de prova, decreta ou não a prisão preventiva. E aí a questão é, esse dispositivo é automático? Olha, o cara foi citado, não apresentou resposta, não compareceu com o procurador constituído. Vou determinar a produção antecipada de prova automaticamente? Ou eu preciso fundamentar a necessidade, por ser uma questão cautelar, a necessidade, todos os requisitos para a produção da prova? Uma questão importante aí, a jurisprudência já qualificou dizendo o seguinte, para depoimento de policiais, você deve antecipar, porque o normal é que polícia... a resposta é, depende. Pronto. Agora eu vou botar uma pimenta no manual de rotinas de varas criminais de execução penal do Conselho Nacional de Justiça, ele determina assim, né? Ele recomenda que seja determinada a produção de provas. Por um motivo simples, embora o CNJ seja um mero órgão administrativo, não mero, mas um órgão administrativo. É uma recomendação e não uma determinação, e nem poderia ser. Sim, porque aí não poderia legislar em penal, né? Mas assim, se a testemunha tá pacífico que com o tempo ela esquece, a necessidade não tá fundamentada não, ela vai lembrar daqui a 2, 4, 5, 10 anos? Eu acho que talvez a súmula ela seria observada se você fundamentasse justamente na possibilidade do esquecimento. Mas você está fundamentando. Eu acho que apesar de ser íncito isso, né? Eu acho que a possibilidade do esquecimento é um argumento fortíssimo. Eu também. Com maior razão quando a gente fala de policiais. Sim. Por quê? Porque nós falamos de um policial militar, normalmente, né? Que faz diversas, centenas de apreensões semanais, mensais, conduções à delegacia de polícia, e que efetivamente não vai lembrar de um fato daqui 5, 10, 12, 15 anos. Quando aparecer, se aparecer. Se aparecer um roubo, eu conduzi. O que ele vai dizer? Olha, eu fiz o depoimento, então eu confirmo o depoimento. Essa assinatura é minha, eu me lembro do depoimento. Me lembro não. Me lembro que assino dessa maneira meus depoimentos. Então é muito complicado. Então, assim, aí parar o processo, e aí aquele negócio que a gente sempre fala do equilíbrio, né? Não dá para você simplesmente criar um fator de privilegiar a defesa futuramente. Sim, não vejo nenhum problema. Quando a obrigação dele... claro que para antecipar vai ter que ter advogado, né? Lógico. Sim, vai ter garantia eu acho que isso deveria ser tão tranquilo, justamente porque nós temos o contraditório, né? Mas não é igual. Concordo. Quando ele aparecer, se ele provar a necessidade, repete a prova. Sim. Aí é mais fácil de você trabalhar com um caso concreto. E não simplesmente impedir que se antecipe a prova. Tô de acordo. E a segunda questão que me veio essa semana, a gente até discutiu no grupo isso. Discutiu não, colocou no grupo. A velocidade que vocês falam naquele grupo lá, vocês não conseguem acompanhar. Essa galera é muito mais rápida do que eu. Mas falando sobre o fato, uma decisão do STJ, eu vou buscar ela aqui. Depois eu vou passar a palavra ao BD e vou buscar. De que o depoimento de policiais não serviria se houver só esses depoimentos para a condenação. Ou seja, não seria, não satisfaria o estándar probatório mínimo a uma comprovação de acusação. E nos grupos assim de que eu participo, né, de discussão de processo penal, foi muito criticada essa decisão, e a gente precisa refletir sobre ela. Na verdade, vou passar a bola para o BD e vou pegar a matéria para a gente ler. Foi um voto, na verdade, porque houve o pedido de vista, o STJ não concluiu a decisão. Isso é uma coisa que eu queria explicar mesmo, foi até bom, porque as pessoas divulgam isso como simplesmente tenha sido a posição do STJ. Então, assim, hoje uma pessoa que me segue no Instagram fez essa pergunta e eu escrevi justamente o seguinte: a decisão recente do STJ que distou de outras tantas, porque o STJ sempre, desde muito tempo, compreendeu a possibilidade de
condenação com base em depoimento exclusivamente de policiais, a não ser que tivesse alguma coisa vamos estranha. Lá. Nós temos aí várias questões, né? O problema de uma prova tarifada negativa, criada por jurisprudência, a questão da mudança da jurisprudência ser retroativa, se ela deveria ser para frente também, só como novos casos, e que tipo de peso eu devo dar à palavra do policial. Porque sim, existe no Brasil já correntes há muito tempo que defendiam que a palavra do policial devia ser completamente descartada. Existem outros autores... Me parece absurdo, com todo respeito. Igualmente. Existem autores que já vão para o outro extremo, cita alguns estados americanos que o policial tem presunção de veracidade, que a palavra dele... administrativo, né? Pronto. Confundem as coisas. Exato. Então, entre os dois extremos, para mim, está quase sempre... A gente sempre fica com equilíbrio. Que é uma prova relativa como todas as outras. Mas eu não posso descartá-la. A ideia do policial filmar é muito importante para todo mundo. Há muito tempo o próprio ministro Schietti decidiu isso num voto. Que não deixa de ser também com todo respeito à decisão, que eu acho muito importante, mas ela também é uma criação jurisprudencial, quase que uma criação legislativa por meio de jurisprudência. Sim. Que você está fazendo uma determinação de meio de prova. Convenhamos. Tanto por isso, não foi nessa situação que o Alexandre de Moraes suspendeu, foi nessa. Tá. Inclusive o ministro Alexandre de Moraes, por conta desse argumento, né, suspendeu a decisão do ministro, de que ele não poderia criar essa imposição. Que o próprio Supremo depois, na DPF do Rio das Favelas, fez a mesma exigência e fixou prazo de 180 dias. Então o pleno do Supremo depois fez a mesma exigência. Esse era um tema que merecia um podcast só para ele. A discussão sobre limites e possibilidades do ativismo judicial. O que é ativismo, qual é a diferença de ativismo para judicialização. Porque o problema no Brasil hoje sempre é isso. O que o judiciário pode ou não pode depende se eu concordo com a decisão e não com a fixação. Se eu concordo com o mérito, o judiciário fez muito bem. Se eu não concordo, o judiciário exagerou. E a definição de ativismo não pode ser dessa forma. Tem que ter critérios. Só para... Vai lá. Pronto, mas eu defendo que o policial, ele pode depor, evidentemente, mas é um peso relativo como todas as outras provas. A tendência da filmagem é bom para todo mundo, é bom para o réu, é bom para a vítima, é bom para o policial, é bom para o juiz que vai ter a imagem, é bom para a sociedade que vai controlar melhor a atuação e não é uma questão meramente de opinião. Nos lugares onde foi implementado, houve uma redução significativa de abordagens de mortes de policiais e de pessoas em abordagem. Isso já está no TJD. Um dos artigos, inclusive, desse livro, vou fazer propaganda já lendo o artigo, né? Ele cita essa mudança do próprio TJ de São Paulo, mostrando quanto essa modificação está aqui, por exemplo, na página 212, a investigação de rua à luz do princípio da melhor prova, a gravação audiovisual por câmeras corporais, como metaprova em meio de corroboração do depoimento policial da juíza Gisela Vanderlei, ela vai mostrar, por exemplo, que sobre esse tema, ela cita, né, na questão das favelas, a decisão do Supremo, mas ela própria vai mostrar que o próprio site do TJ de São Paulo já reconheceu os efeitos positivos, né? Recentemente, após a constatação do sucesso da iniciativa em outras corporações policiais em outros países, a PM anunciou a aquisição de 2.500 câmeras corporais, etc, etc. E aí vai mostrar a redução de danos causados por esta filmagem. Então, o nosso problema aqui não é só de opinião, os dados comprovam que isto é bom para todos nós. É claro que um policial recentemente, até na faculdade, fez essa pergunta para mim e disse assim, mas professor, ninguém fica 12 horas sem conversar, eu quero falar de um problema da minha família, com meu parceiro, eu quero conversar, é ser humano, e vai estar tudo filmado, eu não vou ter que ficar 12 horas calado esperando acontecer um fato que hoje em dia você não fica 12 horas parado. Olha, são ônus do ofício, evidentemente você sabendo que está sendo gravado, você não vai conversar da sua vida privada, você vai ter uma limitação do que você pode, o que você não deve, mas, digamos assim, este é um outro problema da nossa concepção. O horário de trabalho é horário de trabalho, não é horário para
Mas é humano, ninguém fica 12 horas sem conversar, só falando só do seu trabalho. Sem dúvida. Né? Aliás, o que me angustia é quando eu vejo isso, em cirurgia médico batendo papo, né? Falando da vida, do jogo, e o cara operando alguém. Mas de novo, é humano, é demasiadamente humano, né? Não dá pra gente imaginar assim, que lá, isso não... O que gerou de crítica, e na verdade não existe a decisão ainda publicada, porque... eu recebi, pelo menos o que eu recebi, não consegui encontrar aquilo agora, foi o YouTube, né? Hoje em dia ele pegaram a sessão em que o ministro fez, leu o seu voto, e o ministro Joel Ilan, não é isso mesmo? Uhum. Pediu vista. Mas aí eu falo assim, eu respeitosamente não concordo com o ministro Ribeiro Dantas nessas expressões que eu vou ler ali. Ele fala, olha... É ingênua e real a ideia de que os policiais nunca mentiram ou que nunca teriam motivos para incriminar réus que não conhecem. Aí, troca só essa expressão por testemunha. Pô, é ingenuidade achar que uma testemunha não mente. Claro que mente, não é só porque é policial. Claro. Qualquer testemunha pode mentir. Né? A grande dificuldade, por isso que a testemunha, a prova testemunhal, ela tem que ser analisada com muita cautela pelo juiz. Sempre foi assim. A crítica do voto dele é especificamente com relação a depoimentos policiais. Há diversas razões que limitam a credibilidade do depoimento policial. Viés cognitivo próprio das corporações policiais, pressão por produtividade, ausência de fiscalização e criação de aparência de dureza no combate ao crime. Existe uma visão bélica nutrida pelas instituições policiais que prejudica objetivamente as provas por elas produzidas. Presumir a veracidade do depoimento policial inverte em prejuízo da defesa um ônus que é exclusivo da acusação. Na prática, é impossível a defesa produzir prova da falsidade da alegação dos policiais. Então, assim, quer dizer, me parece, com todo respeito, que ele foge um pouco da questão da análise probatória, do papel da testemunha, para fazer uma crítica à corporação policial, que ele pode ter a crítica, todas as pessoas podem criticar, as instituições públicas estão aí para serem criticadas, elogiadas. Mas aí a partir de uma presunção contrária, né, de que em razão, e aqui a gente não nega que a polícia brasileira é violenta, né, tem melhorado alguns indicativos. De novo, não se trata de opinião, são fatos. Sim, fatos. Se você olhar que você vai ver. Aqui mais mata que mais morre. Sim, é esse ponto. Ou seja, ela é violenta e ela é vítima de violência constantemente. Vamos partir dessas questões e a partir disso aí vamos construir uma ideia de valoração de prova por jurisprudência. O Vitor... vamos lá. Eu mandei uma figurinha no grupo ali que era assim, abrace um professor de processo penal quando você ouvir. Porque tá complicado, BD. Não. Vou dar aula de processo civil de novo, cara. Não mais aula de processo penal, não. Tá difícil. Série B, que é processo civil, é diferente de Série A, que é processo penal. Pessoal, a gente tem que entender que são jogos diferentes, né? Você tem que entender com todo respeito. Aqui separa os homens dos meninos. Com todo respeito ao pessoal do processo civil. Mas são coisas totalmente diferentes. Uma resolve por arbitragem, não precisa nem de juiz, nem de judiciário, enfim. Mas assim, algumas questões aí que são relevantes, piadas à parte. Eu tenho grandes amigos no processo civil e eles têm uma teoria muito mais sólida que a nossa. E uma série de são muito mais questões. Chiques. Processalista civil, ele é um cara mais arrumadinho, né? Porque o processo penal acaba que tem aqueles clientes complicados, né? Pobre, prostituta, preto, não pega classe alta. O processo civil não. São problemas que você acaba que dá dinheiro, enfim. Mas, brincadeiras à parte, infelizmente, né? Porque o processo penal teria que atingir todos, já que todos, infelizmente, praticam crimes. Sobre a questão, ainda algumas questões que eu acho importantes. Primeiro, sobre a validade do testemunho, eu indico um livro recente de um colega do juiz federal George Malmsteen, Testemunhando a Injustiça. Saiu pela Juspodium, que ele vai mostrar uma série de problemas epistemológicos sobre a questão do testemunho. Vários erros judiciais americanos, pesquisas muito interessantes que merecem ser lidas. Então, vale a pena esse caso. E falar do Vitor Cunha, que é um colega também do grupo, que está fazendo um sanduíche nos Estados Unidos, mostrando como o Brasil importa as teorias sem a sua inteireza. Então a gente precisa também ter cuidado sobre essa questão dos Estados Unidos. Teve um precedente recente da Suprema Corte, que eu não vou lembrar, americana,
que foi muito interessante. Você veja o que é questão de postura, né? O caso, basicamente, era uma pessoa ultrapassou uma blitz. A blitz, o policial foi atrás, bateu no carro dessa pessoa, essa pessoa bateu no árvore e ficou tetraplégica. E ela entra com uma ação contra o Estado, contra o policial, dizendo o seguinte: olha, eu quero indenização, houve um excesso. Existe uma exceção no direito norte-americano que o policial pode arguir que está em serviço. Olha, o que eu fiz ali foi em razão do meu serviço, da forma, e que isto seria suficiente para impedir a ida ao júri. O juiz de primeiro grau discutiu que houve excesso e, portanto, mandou a júri. Houve o recurso. No recurso, o Tribunal do Estado também fez isso, mas houve o recurso à Suprema Corte, e a Suprema Corte, pelo incrível placar de 8-1, no voto do Scalia, inclusive, disse o seguinte: não houve excesso. Você invadiu, veja o respeito à função do policial nos Estados Unidos e a forma que é feita. Há uma exceção específica que tirou o direito do júri de ser julgado pelo júri, o caso, e dizendo: o cara que se colocou em risco a ultrapassar e você, o policial, tem que parar, conter aquilo para proteger as demais pessoas. Então, assim, a nossa preocupação não é santificar nem demonizar instituições. Todas elas, inclusive a magistratura, todas elas têm problema, são feitas por seres humanos. Então, todas elas têm virtudes e defeitos. O Ministério Público, a magistratura, a Defensoria, a OAB. A nossa questão nós podemos dizer de antemão que um policial sempre será suspeito? Esta que é a minha dificuldade. Também não podemos dizer de antemão que o depoimento do policial presume verdade, uma mas presunção. Nunca imaginei que tivesse. Não, também. Exato. Eu acho que é nesse ponto que eu queria falar mesmo. O problema aqui, e a minha crítica à decisão, é de que você não pode presumir que o depoimento dos policiais serão tendenciosos. Essa presunção ela é equivocada, o juiz tem que ter condições de avaliar isso. Até se ele entende que apenas o depoimento dos policiais, naquele caso concreto, é possível de ser valorado para fim de condenação ou não. E a gente também não pode dizer, e eu já vi decisão nesse sentido, pelo fato de ser policial, com maior razão devemos prestigiar o depoimento. Não, ele é uma testemunha. Ele é uma testemunha. Testemunha não pode ter uma testemunha com um valor, um grau maior ou menor. Você não pode desqualificar a testemunha em razão, se for uma testemunha, né? Nós não falamos aqui de um esclarecimento de perito, mas em razão da função a que ele exerce. Testemunha é testemunha. E o juiz vai valorar o depoimento dele. Acho que a gente chegou em 1 hora, não foi? Bom, BD, a gente vai dar continuidade, né? Que a gente sempre grava 2 podcasts por dia, mas como eles são publicados, a gente tem que fazer o encerramentozinho aqui. A gente vai entrar na próxima em produção de provas ex officio pelo juiz. Acho que a gente não precisa aprofundar muito, porque a gente já tem um podcast sobre isso e muitos, né? Princípio acusatório, a gente sempre bate nessa tecla aqui, mas eu queria mais uma vez reiterar a todos que nos assistem e que nos ouvem, que entre lá no canal, entendeu? Se inscreva no canal, isso é importante para que a gente possa fazer o canal crescer, fazer o podcast Processo Penal Ragnarok ser difundido aí, lembrando que é um projeto gratuito, a gente faz isso aí por amor ao debate, né? E um abraço a todos, saudações alvinegras, tô bravo, mas eu sempre vou mandar essas saudações aí ao final. Pronto, não se assuste da gente debater e ter dúvidas, porque eu sempre digo, só não claro. Tem dúvida que não estuda. Aliás, o Alberto Camus tem uma frase clássica: a certeza é o fim de qualquer debate. Se você tem certeza, você não vai mais debater, você não vai mais aprofundar. Quantas vezes eu falo aqui, eu lembrei de uma coisa, às vezes é uma piada, às vezes é uma dúvida mesmo. Exato, provas é um dos temas que eu acho assim, mais fascinantes, porque justamente a sua complexidade vai muito além do direito. A gente precisa aprender a estudar provas com epistemologia, com outras ciências, enfim. É um tema que eu gosto muito. E se o André tá reclamando do Botafogo, imagine eu do Paysandu. 2ª derrota seguida em casa com 1 a mais. Então, não é pra qualquer coisa, lembrando, pessoal, compre um livro, tá bacana. Eu passei o olho em uns 3 artigos aqui enquanto a gente tava... Tá excelente o conteúdo, façam isso porque isso vai ser bem legal, é uma visão bem interessante da jurisdição criminal. Ficou muito legal aí, parabéns aos organizadores mais uma vez. E a todos os colegas que sem vocês todo mundo não aconteceria. E se Deus quiser, o primeiro, como eu falei, o volume 1 de uma série que, se Deus quiser, se consolidará.
e deixa que ele não caia. Amém. Um abraço. Um abraço, valeu. Até mais. Produção de podcast Fervo Digital.